Bem-vindos ao Burn Upcast, o seu ecossistema de saúde mental, emocional e comportamento. O objetivo que nós temos é um propósito muito claro de unir saúde física e mental, levando até vocês informações de qualidade e relevância para a tua saúde, qualidade de vida e o seu dia a dia. Eu sou o Dr. Maciel, médico do esporte, e eu recebo para o episódio de hoje sobre depressão pós-parto duas mulheres espetaculares que vão enriquecer e muito aqui a nossa discussão. Para abordar, convidei a doutora Beatriz, a Bia, ela que é especialista em ginecologia e obstetrícia, vem se especializando em reprodução humana. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer por você aceitar o convite, vir aqui falar, dar esse ponto de vista mais técnico e informativo para ajudar várias mulheres. E gostaria de saber como começou todo o teu interesse por esse tema, tanto na área da ginecologia e obstetrícia, quanto mais especificamente nesse tema de depressão pós-parto. Tá. Eu que agradeço o convite aqui de toda a equipe da Burn Up. Esse assunto está muito prevalente no consultório para quem faz obstetrícia, né? Quem acompanha essas pacientes no pré-natal, às vezes antes do pré-natal, na consulta pré-concepcional, pré-natal, parto. A gente sempre enfrenta essas dificuldades aí com a parte da saúde mental, que hoje eu acho que evoluiu bastante, então é super importante a gente falar sobre isso, e isso está super presente no consultório, então eu que agradeço por estar aqui conversando com vocês. Bacana, obrigado. E para ter mais um ponto de vista diferente, a Mara Barros, ela é aqui de São Paulo, ela já passou por depressão pós-parto numa outra época, cerca de 20 anos atrás, e com certeza, primeiro, gostaria de agradecer por você aceitar, por ter aceitado o convite, vir falar conosco, porque óbvio que é um tema delicado, envolve alguns sentimentos, mas com certeza o que você falar hoje, você vai ajudar muitas outras mulheres. Por favor, se apresente para nós. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder compartilhar. Como você falou, é uma situação muito delicada, né? Sim. Para todas as mulheres que passam por isso. E não é muito comentado, sobretudo na época em que eu passei por essa experiência, como você falou, 20 anos atrás, né, que eu vivi essa situação. Então, assim, tinha muito pouco onde me agarrar, onde aprender, onde entender o que estava acontecendo comigo. Então, hoje, para mim, estar aqui é uma oportunidade muito bacana para compartilhar isso com outras pessoas, não só as mulheres, mas as famílias também, que não entendem, não sabem como lidar. Então, eu que agradeço. Mesmo sendo 20 anos depois do que eu vivi, está tudo muito ainda vivo, intenso, né? Porque é uma experiência que não tem como você esquecer isso. Então, eu que agradeço. E eu, como você disse, eu sou daqui de São Paulo, eu sou redatora publicitária, estou com 60 anos agora, e tenho uma filha de 22. E é isso, gente. Prazer estar aqui. Obrigado, Mara. E exatamente como você falou, a depressão pós-parto é um contexto que não é da mulher isoladamente, mas é algo familiar, círculo de amizades, pai e o próprio bebê, obviamente, também. Doutora Beatriz, Bia, para começar, tecnicamente falando, o que é a depressão pós-parto? Tá. A depressão pós-parto são aqueles sintomas depressivos, né? Então, tristeza, choro fácil, dificuldade de ter prazer nas atividades que tinham prazer anteriormente, dificuldade, às vezes, de cuidar daquele bebê, de ter vínculo com aquele bebê, que ocorrem depois ali do parto. A gente sabe que hoje em dia, mais ou menos de 20% das pacientes vão ter a depressão pós-parto mesmo. Mas a gente tem uma condição que chama de blues puerperal, que acontece ali do 4º dia após o parto até 2 semanas. Isso é muito comum. A gente estima aí de mais ou menos 50% a 70% das pacientes vão ter esse blues, que é uma tristeza, um choro fácil ali depois do nascimento, mas que se resolve, né? Que passa ali depois dos 14 dias, fica tudo bem. E 20% dessas pacientes que tiveram blues vão desenvolver a depressão mesmo, que são esses sintomas mais intensos, né? Aquela paciente que está ali descansando, mas quando ela acorda do descanso não passou, né? Que chora bastante, tem essa dificuldade de vínculo com o bebê. E como que é a aceitação da mulher quando ela escuta sobre a possibilidade da doença, sobre a possibilidade desse diagnóstico? Ela aceita, entende? Tá, às vezes é muito difícil dar esse diagnóstico. Eu acho que é muito subdiagnosticado, ainda é um tabu, né? É um tabu muito grande, porque como assim você tá sentindo tristeza nesse momento que era para ser só de alegria, né? Uhum. E assim,
as pessoas que estão em volta, às vezes, também não conseguem entender por que ela está assim, né? Ela, nossa, às vezes aquele filho era tão desejado, mas ela está com essa tristeza. Então, às vezes, é difícil dar esse diagnóstico, as pacientes guardam esses sentimentos, às vezes elas não chegam e trazem para a gente no consultório, né? A gente vai percebendo alguns sinais que a gente pode conversar aqui, né? Das pacientes que estão ali, vêm com... queixa de, mas será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou sendo uma boa mãe? E uma preocupação excessiva, aquele choro preso, se culpando, né? Aquele choro preso, assim. Às vezes a gente começa a falar do diagnóstico, vem com medo, né? Vem com receio, porque é um tabu falar, nossa, a palavra depressão, né? É forte. Mas eu acho que vem com alívio também. Nossa, que bom que você está me dando um diagnóstico, você vai conseguir resolver o meu problema, né? Então, eu acho que é um medo, é um impacto ouvir a palavra depressão, mas depois vem com um alívio de que alguém vai estar ali para te ajudar, sabe? Então, acho que é muito isso. Acho que deve ter muito daquela preocupação com o que os outros ou os familiares vão pensar do que está acontecendo, se ela está cuidando e... será que eu estou desempenhando bem o meu papel como mãe? Eu acho que deve passar muita coisa num momento em que tem muita alteração hormonal no corpo dela circulando, né? Exato, isso que eu ia falar. A gente tem uma explicação, eu falei ali do blues puerperal, né? A gente tem uma explicação fisiológica para que isso aconteça. A placenta ali, durante a gestação, ela produz uma quantidade enorme de estrogênio, principalmente a progesterona, que estão ali em alta durante a gestação inteira. A placenta saiu, essa queda hormonal brusca, né, é uma explicação fisiológica para esses sintomas de cansaço, tristeza, né, dificuldade ali de ter ânimo para algumas atividades. Então, tem uma explicação fisiológica. E a gente sabe, inclusive, que algumas pacientes que têm TPM mais intensas, que é a alteração brusca de hormônio, elas têm uma tendência maior a fazer um blues puerperal ou uma depressão pós-parto. Então, a gente tem uma explicação fisiológica para que isso aconteça. Então, a gente precisa olhar para essas mulheres com mais cuidado e entender, né, essa situação, que tem uma explicação fisiológica, mas a gente não pode deixar isso perdurar, isso ficar pior, virar uma bola de neve. Bacana. Para ser sincero, essa parte de correlação com o TPM eu também não sabia. Legal, né? Também não. Mara, me diz, quando você ficou grávida, claro, é um mix de emoções, mas também preocupações, uma responsabilidade diferente, mas o que começou a brotar na tua cabeça ali naquele momento? Então, a gravidez, quando você planeja, né, você quer ter o bebê e tal, então, assim, é uma explosão de alegria, primeira coisa. É aquela conquista, né, de você falar, poxa, eu estou construindo minha família, as coisas estão rolando do jeito que eu planejei, e foi exatamente assim comigo. Então, em nenhum momento eu imaginei que pudesse vir a ter algum problema psicológico, emocional, porque eu estava tão feliz e eu estava assim tão voltada para as coisas boas que viriam junto com esse bebê, que foi muito legal. Saber da gravidez foi uma vitória, foi uma coisa muito bacana. Foi uma gravidez não numa idade muito jovem, né? Porque eu e meu marido, na época, a gente preferiu esperar um pouco mais, estabelecer casa, trabalho e tudo mais. Então, quando veio, foi super planejado, foi muito legal. E aí ficou aquela coisa da família inteira curtindo, todo mundo, aquela alegria geral, e eu envolvida nisso. Era um carnaval todo dia a minha vida, entendeu? E aquela coisa gostosa, sabe? De você ficar planejando. Eu pesquisava tudo que via sobre o bebê, sobre como cuidar, sobre o que sentia na gravidez e tal. Então, assim, quando eu soube, foi maravilhoso. Eu me voltei para as coisas boas que a gravidez e um filho, né, traz, mas eu nem ouvia falar da questão da depressão pós-parto. Nem ouvia falar. Porque só veio essa explosão de alegria de todos os lados. Então, eu embarquei nesse trem da alegria aí e me preocupei com as coisas mais físicas e não nesse lado mental e tal, porque também era desconhecido para mim, entendeu? Então, foi um momento de alegria, um momento que eu me enchi com muita energia, tanto minha mesmo quanto das pessoas e a dos hormônios. A doutora sabe muito bem disso, né? A gente se sente a Mulher Maravilha, né? Grávida. E foi bem assim. Então, foi um momento que antecedeu essa questão, né? Do parto e da depressão, e foi um momento muito feliz para mim. A gestação inteira, eu amava expor meu barrigão, sabe? Era uma felicidade mesmo, assim, até porque era o primeiro neto ou neta dos dois lados da família, então você já viu, né?
E era isso. Ai, Mara, é que escutando você falando aqui, eu fico lembrando. É impossível não lembrar da época que a minha mulher também estava grávida, quando você falou do orgulho, do barrigão, e eu ali como marido, eu tinha muito orgulho também, e ficava vivendo e compartilhando esse momento. Realmente eu falo que, bom, como marido, como pai, foi a fase, acho que, mais incrível de ver a minha mulher. É intenso, né? E como... Bom, a doutora Bia vai falar isso, mas a mulher fica linda, cabelo, pele, não é verdade? Sim, sim. Estrogênio. Fica brilhante, radiante. Radiante, é muita alegria com muita beleza junta. É, o hormônio da beleza, com certeza. Doutora Bia, no geral, como a mulher se comporta na gestação e durante o pré-natal, mas também depois do nascimento? Elas também se preocupam com elas mesmas ou é uma preocupação basicamente com o bebê? A gente tem muitos perfis de pacientes também, né? Elas são diferentes bastante no consultório, mas o que eu percebo é que durante a gestação elas estão bem preocupadas com o desenvolvimento do bebê, né? Às vezes a gente tem pacientes até um pouco ansiosas em fazer mais exames, às vezes, ou vem um resultado de ultrassom ali, ela lê aquele rodapé, joga no Google, liga desesperada. O Google é o terror do médico. Exato. E então elas se preocupam bastante ali com a questão do desenvolvimento do bebê, se elas estão fazendo tudo certinho, o que eu posso comer, o que eu não posso, né? Mas também existe a preocupação pessoal, né? Umas mais, umas menos, com a questão do peso, será que eu vou voltar para o meu peso, né? Então, existe um pouco essa preocupação. E no pós-parto, muda um pouco. Eu acho que, né, de repente, tem um serzinho ali que depende 100% de você, né? Então, eu vejo que no momento do pós-parto imediato, o foco é 100% o bebê. E aí, eu acho que, às vezes, dependendo de como aquela paciente lida ali com aquele turbilhão de emoção no começo, né? Porque como assim? Era eu e meu marido, agora tem uma pessoinha aqui que depende 100% da gente. Então, dependendo de como ela vê isso pode ser um gatilho também ali para desenvolver uma questão mais séria de depressão pós-parto. E eu acho que o médico no consultório precisa conversar um pouquinho. Não é só questão técnica, né? A gente precisa conversar, né? Como é que tá com o seu marido? Como é que tá a convivência de vocês dois? Como é que vocês estão lidando com a privação do sono? Que é uma questão, né, que piora ali os sintomas também, com certeza, né? Então, é uma coisa que eu acho que o médico tem que conversar bastante no consultório, ver o panorama, sabe? Como que tá no geral, não só a parte técnica ali. Isso, e obviamente, apesar de a gente estar falando da mulher, ter aqui uma ginecologista, mas às vezes quem bagunça um pouquinho é o homem. Também. Por perder aquele posto, assim, de ter a mulher só para ele, de ter, às vezes, de perder aquele papel do mais importante, ou, às vezes entra uma competitividade para o próprio homem no casamento. E é importante essa conversa na própria consulta ginecológica também, né? Com certeza, não, com certeza. Às vezes a gente vê que o marido também pode desenvolver uma depressão puerperal, né? A gente vê bastante isso até. Hoje em dia ainda está surgindo um pouco mais a questão da licença paternidade. Eu acho que está mudando bastante, graças a Deus, né? Porque antigamente eram pouquíssimos dias. Hoje em dia a gente vê empresas que estão dando mais dias. Mas aquele homem já voltava ali para aquela rotina intensa e voltava, a mulher também não estava nem olhando para ele, então as coisas, ele não sentiu na pele ali né, aqueles hormônios, então isso pode acontecer também, pode acontecer na parte do homem. Obrigado. E, Mara, quando você ficou grávida, você se preocupou com você mesma ou ficou preocupação com a tua saúde mental, cabeça, ou você focou só no desenvolvimento saudável do bebê? Então, doutor, eu acho que tem uma questão aí que é um pouco da sua formação. Na minha família, a formação sempre foi assim, olhar para a criança, olhar para o bebê. Muitas mulheres à minha volta, né, que tiveram muitos filhos, inclusive minha avó teve 10, enfim. E eu nunca vi uma referência de alguém que se preocupasse com o lado pessoal, mental, emocional. Foi sempre o bebê. E aí eu venho, né? A gente não foge às heranças, né, que a gente tem de vida, de cultura familiar. Então eu vim e trouxe isso comigo. Então, assim, em nenhum momento eu parei para pensar, poxa, minha vida vai mudar e eu preciso cuidar da minha cabeça também. Não. Era assim, eu cuidava, como a doutora Beatriz falou, cuidava do meu corpo em função do que era bom para a gestação, para o bebê. Tipo, eu adoro vinho, não bebia vinho. Eu nunca fumei, mas se fumasse teria parado. Enfim, coisas focadas ao bom desenvolvimento do bebê. E um lado de estética
que era a questão do peso, estrias. Então, fui na dermatologista, tratei pele ao longo da gestação para não ter essa... Você fala, poxa, tô linda agora, não quero ficar um bagaço depois que eu tiver o bebê, né? Então, você se cuida também. Só que esse lado mental, emocional, psicológico, nunca passou pela minha cabeça que precisasse ser tratado. Porque como vinha tanta alegria junta, você imagina que vai continuar nesse ritmo de alegria e felicidade eterna, entendeu? Então, não fui atrás, por questões culturais e de desconhecimento mesmo, né? Do que poderia vir depois. Doutora Bia, é mais fácil alguém da família perceber sobre uma possibilidade de um diagnóstico, ou é você que em algum momento ali da consulta levanta essa possibilidade e começa essa conversa? Eu acho que vem um pouco ali do acompanhante também, vem um pouco do marido ou de quem está junto, da família, pode ser uma mãe também, né? Que a gente às vezes gosta de ter a mãe por perto ali nesses momentos. Vem também, mas eu acho muito importante o papel de quem acompanhou essa gestação, tanto quanto acender os sinais de alerta durante a gestação, porque eles existem, né? Existem essas mais muito com uma preocupação um pouco mais excessiva. Existem aquelas pacientes, às vezes, que não planejaram tão bem essa gestação, que não veio num tanto momento de vida. Ou, às vezes, durante a gestação, elas vêm mostrando algumas coisas na família, né, que aconteceram fora a gestação. Então, assim, acender esses gatilhos no médico para dar esse diagnóstico, mas muitas vezes também pode vir da família e deve vir da família, né? Todos os familiares aí que estão com uma mãe recém-nascida, né? Porque uma mãe recém-nascida, acho que eles devem olhar bem para essas questões, né? Será que, poxa, ela tá dormindo pouco, mas quando ela acorda, será que ela tá bem agora, né? Será que ela tá criando um vínculo com aquele bebê? Como é que ela tá no geral? Acho que a família pode ficar bem atenta aos sinais também. E qual que é a reação da mulher ali quando ela ouve naquele momento sobre o diagnóstico? Eu acho que é sempre um choque, porque, como eu falei, a palavra depressão é um tabu ainda, mas ela sempre vem querendo uma solução, né? Eu acho que todo mundo que está passando por algum problema vem querendo a solução. Então, geralmente elas estão bem abertas assim ao tratamento, não vejo muita reatividade, porque são pacientes que não queriam estar passando por aquilo, né? Igual a Mari falou, é um turbilhão de alegria, e você fala assim, mas por que eu tô triste? Por que eu tô sentindo isso? Né? Tudo que eu mais queria, tá tudo bem com a minha vida. Então, elas estão sempre procurando a solução. Acho que geralmente também não cai como uma surpresa tão grande, porque tem mais informações hoje, tem pesquisa de rede social, querendo ou não, isso influencia. Então, acho que talvez não pegue tanto de surpresa esse diagnóstico, né? Eu acho que hoje em dia não mais muito, mas igual a Mara falou, isso não se falava há alguns anos atrás, até né? pouco tempo, né, doutora? Faz 20 pouco anos. tempo. Tabu total, né? Exato. Mara, depois do parto, sabendo ali que havia uma nova vida, um serzinho independente de você, as pessoas que conviviam com você, que observaram algo diferente, ou foi você mesmo que teve esse insight, que tinha algo que aquela pressão da maternidade recém-instaurada estava além um pouquinho do limite da normalidade? Então, doutor, aqui teve um gatilho, sabe? Eu acho que, além de todas as questões que a doutora Beatriz falou, de hormônios, né, que acabam dando essa baixa, né, logo após o parto e tal, teve um gatilho que foi muito sério, muito importante, que foi o seguinte: a minha filha, ela nasceu dentro de peso, medidas, tal, tudo na normalidade. Certo. E a gente sabe que o bebê, quando ele sai do hospital, e ainda no hospital, ele perde um pouquinho de peso, porque desincha, perde líquido, não sei o que e tal. Então, cai um pouco o peso do bebê. Só que a gente foi para casa e ela continuou perdendo peso. Aí perdia peso. Mamava, dormia, acordava, perdendo peso. Aquilo foi me desesperando. E aí a gente procurou o centro de aleitamento materno da maternidade onde ela nasceu. Aí a gente foi lá, aí começaram a fazer todo um processo. Você com um bebê recém-nascido, todo santo dia saindo de casa, pegando o carro, indo para o centro de aleitamento para tentar entender o que estava acontecendo. Era a pega da mamada que não dava certo, era eu com pouquíssimo leite. Ela antecipou 3 semanas o parto, né? E aí eu acho que isso também atrapalhou um pouco a produção do leite. E aí eu não tinha leite suficiente.
E aí ela não conseguia mamar, eu não conseguia amamentar, e aí falava, não pode entrar com mamadeira, senão ela não vai mais querer ser amamentada, você não vai mais conseguir amamentar porque ela vai preferir a mamadeira e tal. E ficou esse turbilhão na minha cabeça nos primeiros dias. Foi cesariana, então eu estava ali com corte, me restabelecendo e acontecendo tudo isso. Uma situação física complexa, mental complexa, tudo emocional. Tudo isso acontecendo. Acordando assim, a noite inteira, a cada 30, 40 minutos ela acordava porque ela estava com fome. E aí lá eles falavam assim, não pode dar mamadeira, vamos tentar dar no copinho, bebê recém-nascido no copinho. Gente, assim, desculpa, para mim não funcionou. Pode ser que funcione para outras pessoas. E os pitacos de outras pessoas, né? Tipo, às vezes responsabiliza a mão, o leite é fraco. Isso eu não passei. Teve uma compreensão boa, assim, mas aconteceu ainda um estresse dentro de casa. Porque, assim, o meu marido tinha uma opinião a respeito. A minha mãe, com a experiência de vida, de ter ajudado a mãe dela a criar 9 irmãos, ela ter tido uma filha, que sou eu. Então, assim, aí vinha ela com a experiência dela, querendo ajudar. Aí vinha o marido querendo ajudar com o ponto de vista dele. E eu e o bebê no meio. Então, aquilo foi me impressionando. Foi impressionando que eu não sabia para onde ir, entendeu? Assim, eu realmente me sentia impotente, completamente impotente. E aí essa impotência virou um trauma para mim, assim, como que eu não consigo suprir o meu bebê que estava dentro de mim? Como que eu sou incapaz, incompetente de fazer isso, se eu sou a mãe dela, sabe? Então, assim, foi muito pesado para mim. Então, eu fazia os meus retornos da minha ginecologista, e ela foi percebendo, ainda assim, muito recente, né, com tudo que estava acontecendo, ela foi acompanhando, e ela falou assim, eu quero te ver toda semana. Que ela já estava vendo o que estava vindo, entendeu? Sim. Quero te ver mas toda semana, você vem toda semana, eu quero te ver toda semana. E ela foi vendo e ela foi me orientando. A questão da amamentação, a gente acabou resolvendo porque teve um dia que eu dei um basta no centro de aleitamento. Falei, olha, eu estou vindo todos os dias aqui, eu estou fazendo tudo o que vocês estão orientando e ela continua perdendo peso. Se hoje ela tiver perdido 1 grama, eu vou entrar com mamadeira. Assim, tipo, deu a louca, eu falei, chega, eu vou alimentar o meu bebê. Seja do jeito que for, se tiver que chamar uma capivara, tirar o leite e falar, vai mamar e ela vai sobreviver, eu ia fazer isso, entendeu? Sim. Eu falei assim, eu tenho que ter uma atitude, porque todo mundo estava tomando atitudes por mim. Todo mundo. E eu estava impotente. Eu falava assim, a filha é minha. Eu tive, ela saiu daqui de dentro, então agora a atitude vai ser minha. E aí eu saí daquele transe que eu estava e falei, pode pesar. E ela tinha perdido peso. Aí o centro de aleitamento era muito próximo do pronto-socorro, onde o neonatologista que cuidou dela no hospital atendia diariamente. Eu falei, você pode, por favor, ligar para saber se ele está lá atendendo? Aí eles ligaram e relataram, ele falou, fala para ela vir aqui agora. E eu fui a pé, de tão pertinho que era. Fui eu, o bebê e o meu marido, né? Fomos os 3, chegando lá, ele falou assim, como é que tá? Deixa eu ver, tá, o peso. Mamadeira. Na hora, sabe? Assim, tipo... Todos os meus problemas se resolveram numa mamadeira. Estou brincando, não foi isso. Porque aí eu já estava nesse processo de autoflagelação. Eu não consigo, eu sou incapaz, eu sou incompetente, eu não consigo ser mãe. Eu acho que essa situação deve ser a mais difícil. De você se culpar de uma horrível. Situação que não é tua responsabilidade. Foi horrível, porque eu não tinha informações a respeito, não tinha um apoio. E aí quem me deu esse apoio técnico, clínico, profissional foi a minha ginecologista. Porque ela falou assim, você está passando por isso. E você vai precisar se tratar. Então, ela foi quem abriu essa porta, sabe, para mim, que eu nem sabia que existia. Então, e na verdade, a próxima pergunta era justamente sobre isso. Como que ocorreu essa busca de ajuda para você? Você teve relutância? Foi a tua obstetra? Você procurou algum tipo de terapia? Como que foi isso? Então, doutor, a própria doutora falou, né, que as pessoas, quando estão nessa situação, elas já estão pedindo socorro, né? Você já chega pedindo socorro. Eu não sei o que fazer, você sabe, você estudou, você vai me ensinar, entendeu? É meio joga aí em cima, né?
E ela, a minha médica, ela foi muito bacana, assim, muito consciente. Nesse tempo, não se falava muito desse tema, desse assunto. Então, ela passou a me acompanhar e ela passou a me recomendar uma terapia que era paralela, alternativa, porque eu estava amamentando e, teoricamente, pelo que se conhecia naquele momento, não era bom que eu entrasse com medicamentos para tratar a depressão. Então, o que aconteceu? Eu passei a tratar com homeopatia e com fitoterápicos, que ela mesma indicou uma fitoterapeuta, tal. Foi tudo relacionado, assim, interligado, sabe? E aí eu foram medidas paliativas. Ela falou assim, só que se você puder começar a fazer uma terapia agora, é o melhor. Eu falei assim, não posso. Porque eu estava enlouquecida, estava com um bebê no colo, não existia teleconsulta, né? Não tinha isso. Ela falou, então você vai se cuidando dessa maneira, você vai continuar vindo aqui para eu te acompanhar, e se você não melhorar, a gente vai ter que estudar uma outra possibilidade. Mas, graças a Deus, eu fui melhorando. Só que quando parou a amamentação, ela falou assim, quando terminar a amamentação, você vai sim ter que entrar com medicamentos tradicionais, porque o que você fez foram paliativos para tranquilizar um pouco a situação que você está vivendo. Mas isso não quer dizer que tenha te curado. E aí, depois, aí sim, eu procurei, fiz todo o processo de tratamento, entendeu? Bacana. É impressionante como, quando nasce uma mãe, nasce uma heroína, mesmo no momento de fragilidade, como que aconteceu contigo. Tira força de onde? Então, eu acho que assim, a natureza provê, de alguma maneira. Eu acho que é uma coisa instintiva, lá atrás, ancestral, de sobrevivência, sabe? Somos bichos, né? Então, acho que essa coisa da sobrevivência, de perpetuar a espécie, deve estar guardado em algum lugar aqui, que é daí que vem essa força para você cuidar da sua cria. Mesmo não tendo força, né? Aparece de algum lugar, né? E você só descobre isso quando você passa por isso. Só quando passa por isso, quando vira mãe. Exato. Bom, nesse momento eu vou abrir uma sessão que é chamada Sessão Cabeça Cheia. Cada mulher tem uma bagagem, tem uma história de vida, experiências e vivências diferentes. Nesse momento eu vou receber a pergunta de uma mulher para uma das nossas convidadas. Fiquem atentos porque essa dúvida pode ser a tua dúvida também, e a resposta pode ser a maneira de ajudar alguém da tua família. Olá, meu nome é Janaína. Gostaria de saber se quando a gente está amamentando pode tomar remédio para depressão pós-parto. E quando a gente tem algum sintoma, a gente procura primeiro o psicólogo ou o ginecologista? Bom, primeiro da medicação, né? Hoje em dia, igual a Mara falou, às vezes a gente não tinha tanto esse conhecimento lá atrás, mas hoje em dia a gente tem medicações seguras para usar na amamentação, tá? Então, quando tem indicação de entrar com medicação, existe essa medicação e pode ser usada, não precisa ter esse medo, porque eu já vi também muita paciente, às vezes, segurar um pouquinho falar um pouco menos disso na consulta, com medo de ter que entrar com medicação e parar a amamentação, tá? Não vai precisar parar a amamentação, tem medicação segura para usar. Então, quanto a isso, pode ficar tranquila. E quanto a quem procurar primeiro, eu acho que vai muito da relação, né? A Mara falou bastante aqui do ginecologista, porque a gente é o primeiro... Acho que a gente participou da gestação, do parto, e tem a consulta pós-parto. Então, a gente é o primeiro vínculo ali que ela tem, e talvez... Os 9 meses acompanhando cria uma intimidade maior, né? Claro. Com certeza. Mas se essa paciente, por exemplo, já faz terapia ou já fez terapia na vida e tem o contato da psicóloga, acho super válido ela entrar em contato também e fazer esse acompanhamento em conjunto. Acho que um não anula o outro, os dois precisam estar em conjunto. Falando a mesma língua. Exato. Perfeito. Mara, você até acabou abordando já um pouquinho esse tópico, mas aproveitando essa pergunta, você disse que acabou ficando, na época, com fitoterapia, homeopatia, mas teve alguma outra busca por terapia, relaxamento, algo que pudesse te abreviar toda essa sintomatologia e, ao mesmo tempo, acelerar uma cura emocional para você? Pior que não, doutor. Eu não, honesta, né? Não tive esse outro suporte, sabe? Porque era assim, era tudo muito
urgente. Então, assim, o bebê é urgente. Os cuidados com o bebê são urgentes. Você não pode deixar para depois. Então, assim, a energia que eu tinha, ao contrário de muitas questões aí de depressão pós-parto, como a doutora mencionou, que a mãe não consegue se dedicar ao bebê, não consegue cuidar do bebê, o meu caso foi diferente. O que me estimulava, o que me trazia a vida à tona, sair da cama e tal, era cuidar do bebê. Então, o meu universo ele ficou muito focado nisso. Então, por isso que eu cuidei muito das minhas questões físicas e clínicas mais rasas, vamos dizer assim, que eu pudesse ter manejo no dia a dia e não fui muito atrás de cuidar da minha cabeça da maneira correta, sabe, de buscar alívios para mim. Eu não busquei isso. Eu só consegui trazer um pouco de relaxamento para mim mais para frente quando eu estava segura de que o meu bebê estava seguro. Você entendeu? Então, assim, enquanto eu não vi a balança subindo, não vi o bebê comendo, chupando ossinho de frango, coisas do gênero, entendeu? Que hoje não se faz, mas estava lá. E eu não conseguia olhar para a minha necessidade em primeiro plano. Não conseguia colocar essa minha questão. E eu sabia que isso me traria sequelas, né? Problemas que seriam arrastados por mais tempo e teria que resolver em algum momento. Mas naquele momento, não. Foi só mesmo essas questões mais de funcionamento do dia a dia sem se aprofundar na depressão. Você foi nota 1000 no se doar, mas você conseguiu conciliar nem um pouquinho entre o se cuidar e o se doar? Então, essa questão do se doar, você não percebe que você está se doando, entendeu? Quando você está vivendo isso, é muito natural em você. É como se naquele momento a vida estivesse exigindo só isso de você. E sem você perceber. Então, o se doar, ele é intenso e grande parcela disso é muito natural, né? Certo, concordo. O receber, né, ou o me cuidar, acabou vindo gradativamente. Conforme eu fazia os meus retornos na minha ginecologista obstetra, que era um amorzinho de pessoa, super cuidadosa, cuidava de mim, cuidava do meu marido, íamos os dois na consulta, ela orientava e tal. Então, a partir daí, conforme as coisas foram entrando num caminho mais organizado e que as coisas estavam funcionando melhor, aí eu comecei a respirar. Falar, oi, Mara. Bom dia, Mara, no espelho, sabe? Ah, você tá aqui, Mara. Que bom, olha, você voltou, sabe? Assim. Aí eu comecei a buscar formas de me organizar de novo, sabe? Internamente, buscar pequenas coisas que eu gostava de fazer, até mesmo voltar ao trabalho, que eu sou uma pessoa do trabalho, assim, trabalhei minha vida inteira e não consigo parar. Gosto de trabalhar. Então, o trabalho me ajudou muito a me resgatar, a me recompor, sabe? Como indivíduo, né? Porque você se perde ali naquele momento. Exato. Então, foi gradativo, tá? E também foi natural. Não foi uma coisa assim, tá, pronto, hoje eu vou me cuidar. Não. Acendeu ali uma luz e foi hoje. Não. Foi assim, aos poucos. Eu acho que aos poucos, a própria gradual. Mara, que morava ali dentro, estava esquecida, ela começou a falar, oi, preciso ir no cinema. Oi, vai lá, dá um tratinho aí nesse cabelo que tá seco, sabe? Assim, a própria. Eu acho que foi aos poucos esse resgate. E até mesmo para as coisas que me recarregam, que natureza, para mim, é uma coisa muito forte, muito importante. Então, quando o bebê ficou bem, a gente passou a viajar para a natureza. A gente passou a fazer nossos finais de semana fora de São Paulo, junto da natureza. E isso foi me resgatando, sabe? Foi me reorganizando. Agora, o trabalho psicológico mesmo, efetivamente com um profissional, veio mais tarde um pouco. Não muito mais tarde, mas veio mais na sequência. Que a Mara vai contando toda uma realidade nua e crua e não vai enfeitando nada, não. Não pode enfeitar, não pode enfeitar. As pessoas têm que saber o que elas podem ou não vir a enfrentar amanhã, né? Eu quero fazer, e é de propósito mesmo, uma pergunta para vocês duas, até para entender os pontos de vista diferentes de quem viveu, de quem teve uma experiência na pele e de quem é uma especialista no assunto. Bom, quais são os sinais de alerta, aquilo que seja a própria mulher
ou os familiares, acompanhantes têm que ficar atentos? Sinais de alerta, sinais, sintomas? Começa com ela, que é melhor ela falar, porque eu tenho os meus. Bom, eu acho que, como a gente sabe que esse blues puerperal, né, essa tristeza pós-parto, ela é comum e ela é passageira, eu acho que, assim, passou dos 14 dias ali, se aquela mãe ainda está muito chorosa, ela descansa, mas parece que ela não descansou, ela não está conseguindo, às vezes, cuidar do bebê, ou está cuidando muito do bebê até, e às vezes não está dormindo, e está com aquela preocupação excessiva de que não é uma boa mãe, tudo. Isso são sinais de alerta, né, para procurar ajuda, porque no comecinho, às vezes, pode ser passageiro, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Acho que é mais são esses. Na gestação a gente pode ter vários também, né? Igual eu falei, a gente pode ir acendendo as luzinhas conforme como ela enfrentou aquela gestação, né? Essa paciente muito ansiosa, uma paciente que tem conflitos familiares importantes, pacientes que já tiveram diagnóstico de depressão anteriormente, são pacientes que têm mais tendência a desenvolver Aquela também. consulta que às vezes a consulta vira uma DR. Exato. Você fala, nossa, aqui vai ser um pouco complicado quando chegar esse bebê aqui nessa casa, talvez fique um pouco mais estabilizado. Então, também, eu acho que é um sinal de alerta aqui. E família também. A família sempre falou, ela tá desesperada, querendo deixar tudo na posição, desesperada. Como vai chegar esse bebê em casa? E ainda tem as questões de doenças, né? Ainda tem bebês, às vezes, que ficam na NEL, né? Que ficam na UTI. Então, a gente precisa muito cuidar para essas mães, que esses bebês que ficam na UTI, então, o foco é 100% eles. Aí fica aquela mãe exausta de ficar indo todo dia ali. Então, são mães que precisam muito de cuidado também. Isso é verdade. A minha ficou, acho que 3 dias na UTI neonatal também. É difícil. Nossa, muito. Se é difícil para o pai e para a mãe, então, né? Para a família toda, Pra óbvio. família né? toda, Bom, o que eu senti, na verdade, foi... primeiro de tudo, um cansaço, uma exaustão. Parece que assim, a única energia que eu tinha era para levantar, amamentar, cuidar dela e cair de novo. Então, assim, essa exaustão excessiva, porque, gente, eu não capinei um terreno, né? Eu tive um filho com anestesia e tal. Então, assim, tudo bem, exige do organismo, mas não é uma coisa para chegar nesse ponto de você não conseguir fazer as coisas. E eu não conseguia, só cuidava dela, como eu falei, e estava prostrada. Então, assim, essa exaustão, a gente percebe depois, né, que a gente passa da coisa, a gente entende que ela não é física. Essa exaustão vem de outro processo, né? Então, essa exaustão excessiva, que é muito estranho, assim, tive um bebê, não tive trigêmeos, quadrigêmeos, nada. Tinha suporte, né, do pai, minha mãe sempre morou próxima, então ela também ajudava. Então não era para eu estar nesse grau de exaustão. Essa exaustão era o choro intenso toda hora, qualquer coisa, muito frágil, muito à flor da pele, tudo. A ansiedade e, apesar de você estar extremamente exausta, você não dorme. Você não consegue dormir. Insônia é um sintoma muito importante. A insônia é muito grande, muito grande. Então, é tudo contraditório, porque você está exausta, teoricamente você encosta na cama e dorme. Não dorme. Aí você não dorme, você fica ansiosa. Aí você fica ansiosa, você não faz as coisas direito porque você está ansiosa e não relaxa. Então, para mim, foram esses os sintomas, né? E a cabeça o tempo todo girando, porque eu tinha uma situação específica, como eu falei, né? Que não estava indo bem. Tudo bem, isso durou 15 dias, mas foram 15 dias bombásticos, assim, né? Que o residual, né, durou muito tempo. 15 dias de terremoto. Até eu conseguir me restabelecer, entendeu? Mas os sintomas principais que eu percebi em mim foram esses. E a Mara comentou, num certo momento aqui da nossa conversa, sobre questões, por exemplo, de autocuidado, cabelo. Às vezes a falta disso, desse autocuidado, uma preocupação, às vezes no se arrumar, não vendo isso apenas do lado estético, mas isso pode ser um sinal também? Pode sim, né? Principalmente aquela paciente que era muito vaidosa antes, né? A paciente que sempre foi de se cuidar muito, aí você percebe que, claro, que a gente sabe que, né, não dá tempo às vezes, né? Aquela mãe que tá com aquele coque que acorda, vai dormir, às vezes não dá tempo, mas aquela paciente que às vezes arruma um tempinho para
chamar uma manicure, ou escovar o cabelo, lavar o cabelo, né? Principalmente se a paciente já era muito vaidosa, é bom a gente ficar de olho que isso pode ser um sinal, sim. Perfeito. Bia, 2 perguntinhas para você, em 2 situações opostas. A gente conversou sobre acompanhante, obviamente tem um papel importante ao longo ali do tratamento. Eu acho que você acha que ajuda a entender melhor sobre diagnóstico, sobre o tratamento, ter alguém como acompanhante ali durante as consultas, primeiro, mas e do outro lado? E no caso de mãe solo, como que fica essa consulta e esse acompanhamento? Você acaba tendo um papel, vamos dizer assim, um pouquinho além do clínico e um pouco mais fraternal e psicológico também? Como que é isso, essas 2 situações diferentes? Nossa, com certeza, com certeza. A gente acaba sendo muito mais do que um médico ali, né? A gente acaba tentando ter essa visão macro ali de como está o ambiente da paciente e tentando extrair dela tudo que ela está sentindo para a gente conseguir puxar os sinais de alerta. Será que ela vai precisar de um acompanhamento mais intenso? Porque, assim, no pré-natal, a gente tem os dias estabelecidos, né? Aquela paciente está no comecinho, vem uma vez por mês. Depois vai começar 15 dias, uma semana. Mas será que aquela paciente que está sozinha, que se mudou para São Paulo, engravidou, está sozinha, ela precisa de acompanhamento mais frequente, né? Eu preciso chamá-la para consulta mais vezes. Então, a gente acaba sendo, com certeza, muito mais que o médico ali. Às vezes ela precisa, mais do que a consulta clínica, de conversa, Isso. de estabelecer esse vínculo de confiança, porque é isso que às vezes ela está mais sentindo falta, né? Isso. E não esquecer dos psicólogos, né? A gente precisa sempre encaminhar. Eu falo que hoje em dia acho que já está mais difundida a ideia de que todo mundo precisa fazer terapia uma vez na vida. E às vezes, nessa fase da gestação e pós-parto, é uma das maiores mudanças da sua vida, né? Então, por que não começar nessa fase da gestação já, né? Isso pode ajudar depois. Aproveitando que você tocou nesse assunto, sobre o acompanhamento psicológico e terapia nessa fase do pré-natal em si, mesmo independente de ter ou não, lá no puerpério, no pós-parto, um diagnóstico de depressão pós-parto, no acompanhamento pré-natal, ginecológico normal, de rotina, isso é conversado um pouquinho mais, isso vem vindo mais à tona sobre o acompanhamento psicológico e terapia, ou não, nem tanto? Assim, a gente não prescreve para todas, assim, não é todo mundo, mas a gente sempre vê aquela paciente que já toma, às vezes, ansiolítico, antidepressivo, para de tomar na gestação, ou às vezes algumas continuam tomando, a gente tem algumas medicações seguras. Então, essas pacientes precisam voltar para acompanhamento psicológico, com certeza, porque durante a gestação vão surgindo outras questões, outras ansiedades. Mas eu acho que hoje em dia a gente está muito mais aberto. A gente fala, por exemplo, você já pensou em procurar uma terapia? Hoje em dia as pessoas aceitam muito mais. As pacientes escutam isso, não, mas é verdade, né? Mas eu acho que quando eu converso isso até com minha família, meus pais, assim, já pensou em fazer terapia? Eles terapia, mas terapia não é para quem... Eu falei, não, é para todo mundo. Todo mundo pode precisar, né? Então, eu acho que a geração de hoje aceita muito mais do que talvez E essa procura parte também da mulher? Essa via vem do lado dela ou você como profissional que aborda esse assunto? Já veio, viu? Já veio do lado delas pedindo encaminhamento para psicólogo, mas também eu acho que é papel nosso, do médico da mulher ali, ter essa sensibilidade de falar, não, eu acho que a gente precisa, né, do acompanhamento multidisciplinar que a gente fala, né? Perfeito. A gente caminha para físio, a gente caminha para psicólogo. Perfeito, né? Perfeito. Acho que a gente falou muito sobre a depressão pós-parto, diagnóstico, tratamento, mas Mara, eu queria saber de você como foi, por exemplo, a importância do círculo todo, seja da família ou círculo de amizades, no período de retomada. Você mesmo como mulher proativa, como você comentou toda a tua história, qual foi a importância desse círculo na retomada das suas atividades normais? Quando você decidiu falar, agora é a Mara e eu vou me cuidar, vou voltar às minhas atividades. Então, isso foi muito importante e graças a Deus eu tive suporte, assim, de pessoas próximas, né? Todo mundo estava muito disposto a, né, me apoiar, me acolher e me dar espaço para eu retomar. E muito disso foi por conta do pai
da minha filha, né? Que ele sempre foi muito próximo a ela, sempre procurou fazer parte dos cuidados do bebê, não era aquela coisa tipo, mãe é ali, vai lá e cuida. Não, graças a Deus, nesse sentido, ele realmente foi muito presente. Isso me deu respiros, né? Isso me dava momentos de retomada para as minhas coisas, para a minha vida. E minha mãe, como eu falei, ela mora perto da minha casa e tal. Então, assim, sempre dando suporte. E aí teve a questão, assim, amigos. Tem até um fato interessante, assim, porque a minha bebê já estava um pouquinho mais velha, mas velhíssima, assim, estava com uns 3, 4 meses, entendeu? Super velha, a gente já tinha passado daquele terror todo, né? E aí tem as vacinas. E toda vez eu chorava nas vacinas e o pai dela estava junto. E, para quem não tem bebês, tá? A gente chora na vacina porque você vê uma agulha entrando na coxinha fofa do seu bebê, você chora, né? E aí teve uma das vacinas que o pai dela não pôde ir comigo por causa de questão de trabalho e tal. E eu estava com uma amiga minha na minha casa naquele dia, porque eu retomei o meu trabalho assim aos poucos fazendo freelancers em casa, e essa minha amiga fazia dupla comigo, ela ia para minha casa para a gente trabalhar ali, o bebê ali, amamenta, não sei o quê, trabalha um pouquinho. E nesse dia tinha vacina. Então foi muito interessante, porque falei, Vivi, eu preciso levar ela para tomar vacina. Aí ela falou... tudo bem, eu espero aqui. Falei, de jeito nenhum, você vai comigo. Mas por quê? Falei, porque é você que vai entrar para dar a vacina, é você que vai segurar. Então, resumindo, essa pessoa é madrinha da minha filha, entendeu? Porque não era, mas passou a ser, né? Porque é isso, assim, o apoio que você precisa das pessoas, até nessas situações, porque eu chorava, ai, meu bebê e tal. E aí, engraçado que ela saiu chorando de lá. Ela entrou para dar suporte, ela voltou com o olho cheio de lágrimas, assim, Mara. E ela tinha bebê também? Ela não, entendia? Não, ela nem entendia esse momento, hoje, né? Então, assim, esse suporte eu tive e foi muito, muito, muito importante, sabe? Porque eu consegui, inclusive, retomar muito cedo as minhas atividades. O trabalho, mesmo como freelancer, trabalhando em casa, que era uma possibilidade, já que tinha computador, tinha as coisas que eu precisava. Então, eu fazia os trabalhos de casa, atendia alguns clientes direto, então marcava reuniões em horários possíveis para mim. Às vezes, minha mãe ia junto, ficava no carro, porque o bebê tinha que ir junto. Aí eu subia fazer a reunião, descia, amamentava no carro e ia embora. Minha mãe lá com o bebê. Então, eu tive esse suporte, entendeu, Marcial? Foi muito, muito, muito importante. Isso ajudou a restabelecer a normalidade das coisas. Falar de depressão pós-parto tem que falar de rede de apoio, porque é tudo para esses pacientes, né? Vão conseguirem voltar. Bom, para finalizar, Bia, vamos fazer uma sessão sinapse, onde eu vou fazer algumas perguntas. É um ping-pong, um bate e volta rapidinho, e você me responde com 1, 2 palavras, tá bom? Quando você pensa em saúde mental, qual palavra vem à sua cabeça? Acho que equilíbrio. Equilibrar os pratinhos da nossa vida é a chave para a gente ter saúde mental. E o que a mulher com depressão pós-parto que ela mais precisa é de? Apoio. Ter depressão pós-parto é? Solução. A gente está aqui para ajudar, tem tratamento, então não sintam-se acuadas de trazer os sintomas para a gente, porque tem solução. Perfeito. Muito obrigado pela presença de vocês duas, pela disponibilidade da conversa. Saúde mental e tudo que pode contribuir para a sua, esse é o nosso foco. Entre nas nossas redes sociais, burnup.life. Sinta-se cuidada, acolhida, e nós estamos aqui para ajudar com essas informações em saúde e qualidade de vida. Obrigado por estarem presentes conosco aqui neste episódio e nos encontramos no próximo episódio do Burn Upcast.